revisão. Essa é uma etapa essencial da nossa escrita científica, porém é uma etapa que muitas vezes as pessoas não dão o seu devido valor. Mas, afinal de contas, por que revisar é tão importante? Essa etapa, gente, de revisão é uma das etapas, inclusive, que eu menciono no método PAR. O método PAR é um método que eu criei, um método de escrita científica que ajuda as pessoas a escreverem mais rápido e em menos tempo e, é claro, com qualidade, né? Porque isso também é importante. E o método PAR, no método PAR, eu deixo bem claro que essa etapa de revisão, então, é P de planejamento, A de ação e R de revisão. No método PAR, eu deixo bem claro que a revisão ela é tão importante quanto o planejamento e tão importante quanto a ação. Então, eu não devo gastar mais tempo no planejamento, mais tempo na ação do que na revisão. Então, toda vez que a gente está escrevendo um trabalho científico, a gente precisa colocar ali no nosso cronograma essa etapa de revisão. Então, a revisão ela é fundamental nesse processo de escrita científica e eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns pontos do porquê revisar é tão importante. Então, vamos dar uma olhada aqui nos pontos que eu trouxe aqui para vocês. Então, precisão e confiança. A partir do momento que eu reviso o meu texto, eu consigo garantir que as informações apresentadas no meu trabalho sejam precisas e sejam confiáveis. Então, eu consigo verificar se existem erros, se existem interpretações equivocadas e tudo isso pode ser corrigido. E é claro que a partir do momento que eu trago tudo isso bonitinho, tudo isso corrigido no meu trabalho, eu aumento a credibilidade dele. Então, imagina você pegar um trabalho com informações incorretas, com interpretações ali que não fazem sentido nenhum. As pessoas ficam confusas quando leem o texto. Falam, mas eu acho que essa informação aqui está incorreta. Então, imagina isso. Então, quando eu corrijo, quando eu faço uma revisão do meu trabalho, eu consigo rever as coisas, né? Verificar se realmente aquilo está fazendo sentido ou não. Então, isso traz mais credibilidade ao meu trabalho. Outro ponto, clareza e coerência. Gente, clareza é essencial na escrita científica. Então, a partir do momento que eu reviso, eu consigo garantir que o texto ele seja claro, seja compreensível, seja coeso. Uma coisa que eu sempre digo é que quando a gente está escrevendo, a gente está contando uma história. E uma história sempre vai ter começo, meio e fim. A partir do momento que eu reviso o meu texto científico, eu consigo verificar se essa história, se ela está fazendo sentido, se essa história tem começo, tem meio, tem fim, se existe coerência entre os parágrafos que eu estou apresentando ali, se está tudo certinho, né? Se faz sentido a forma como eu apresentei, se o começo, o meio e o fim de cada uma das sessões do trabalho científico realmente estão fazendo sentido. Eu consigo verificar e reformular frases ambíguas, frases confusas, então tudo isso eu consigo melhorar para melhorar a compreensão do leitor. Outro ponto, normas e diretrizes. Não importa o trabalho científico que você está desenvolvendo, você tem normas, você tem diretrizes que precisam ser seguidas. Então, se você está escrevendo o seu TCC, existe provavelmente um formato ideal que é estabelecido na sua universidade. Se eu estou escrevendo uma tese, uma dissertação, também a mesma coisa. Então, existe um manual, existem diretrizes, existem regras que precisam ser seguidas. E a partir do momento que eu estou revisando o meu trabalho, eu consigo verificar se está tudo ok. Desde a parte da escrita científica em si, então as seções do trabalho científico, mas até mesmo o formato das tabelas, os títulos das figuras, os títulos das tabelas, as legendas também, tudo isso é importante. Se eu estou submetendo um artigo científico também, então eu tenho regras. Então, quando você vai submeter um artigo científico, tem ali a parte que eles trazem, né, as instruções para os autores. Então, ali também está tudo certinho. Então, como que tem que ser apresentado esse trabalho? Como que tem que ser... quais são as sessões desse trabalho, desse artigo científico? Então, está tudo certinho ali. É a mesma coisa. Então, eu preciso revisar para verificar se eu estou atendendo todas as normas, todas as diretrizes que foram estabelecidas. Inclusive, pensando em artigo científico, é importantíssima essa questão da revisão, né, gente? Porque seu artigo ele pode ser recusado simplesmente porque tem algumas informações ali que não estão de acordo com o que está lá nas instruções. Então, precisa revisar para verificar se está tudo de acordo com o que é recomendado. E óbvio, né, a correção gramatical. Então, quando eu faço uma revisão, eu consigo identificar e corrigir erros gramaticais, erros ortográficos e estilísticos. E esses detalhes, muitas vezes as pessoas acham que são detalhes insignificantes, mas têm um impacto significativo na percepção da qualidade do trabalho.
Então, gente, às vezes, um errinho ou outro vai acabar passando, tá? Tudo bem, a gente não está dizendo aqui que a sua escrita científica precisa ser perfeita, né? Mas existem muitos erros que muitas vezes as pessoas cometem, erros que a gente fala, meu Deus, não pode, a gente não pode deixar passar. Então, um trabalho, imagina você pegar um trabalho científico para ler e é um trabalho científico cheio de erros ortográficos. Imagina, gente, isso fica chato. Isso denota muito desleixo. Então, mostra que você não estava se preocupando ali com a sua escrita. Então, revise o seu trabalho. Então, dê valor a essa etapa. No método PAR, inclusive, eu ensino a fazer a revisão em 5 etapas, tá? Então, você precisa passar por várias etapas para fazer uma boa revisão, tá? Então, não se esqueça, não deixe não negligencie essa etapa, tá? Etapa, não negligencie essa etapa, cumpra. Então, faça o seguinte, então, faça uma revisão, se possível, tente olhar o seu trabalho, ler o seu trabalho em dispositivos eletrônicos diferentes também, isso facilita muito para que a gente consiga identificar erros que à primeira vista a gente não viu, tá certo? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo e não deixem de cumprir essa etapa, tá? A revisão é tão importante quanto o planejamento e quanto a ação no processo de escrita científica. Até o próximo vídeo.